Olá, seja muito bem-vindo ao Conexões Mais Afetivas. Hoje vamos falar de um assunto que mexe aí com o coração das famílias. Como escolher uma escola, principalmente para crianças atípicas. E para nos orientar sobre os caminhos legais e falar sobre todos os direitos, a gente está recebendo aqui Mariana Fernandes, advogada, especialista em direito também educacional e inclusivo. Boa tarde, Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Uma ótima tarde, que bom estar aqui com vocês. E vamos contar também com uma queridona, Tetê Ribeiro, jornalista, psicopedagoga, psicóloga, e eu ficaria aqui dias contando os talentos dessa mulher. Tetê Ribeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Um prazer estar aqui, muito bom. Deu certo. Deu certo, deu certo. Então, já vamos começar. Tetê, conta pra gente como que seria um tour aí, a partir do momento que a criança chega na escola. Uma criança... Vamos falar das crianças atípicas, né? Que elas têm aí um percurso diferente, desde o portão até o recreio, até o banheiro. Conta pra gente aí como seria essa jornadinha que essa criança faz quando chega na escola hoje. Excelente essa pergunta, porque olha só, a gente sabe que existem famílias que quando recebem uma criança atípica, falam o seguinte, olha, ele, ela tem autismo, então a educação que eu dou para ele ou para ela é diferente. A forma como eu trato ele ou ela é diferente. Olha, só toma leite dessa forma, só faz isso dessa forma. Na escola, é claro que as especificidades da criança, no CMEI também, elas são observadas. Porém, qual que é a característica da escola? Amplificar, né? Então, a gente observa, a gente fala, olha, ele pode ir mais além. Ela pode ir mais além. Então, a primeira coisa, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, entenda que o lugar no CMEI da escola também é ampliar as possibilidades da criança, porque às vezes ela vai ficar lá encaixotada para sempre. E quando a gente encaixota, a gente não vê tudo que ela tem para mostrar. Então, lá na escola, lá no CMEI, como é que funciona? Tem a chegada, no CMEI principalmente porque eu estou lá, mas qualquer instituição, você tem um momento de chegada. Alguns vão para a fila, num pátio. A criança tem que aprender a fazer uma fila, né? O adolescente, o jovem, tem que aprender a fazer uma fila. Então, se for no CMEI, a acolhida, com massinha, com brinquedo, parará, depois o café da manhã, aí tem a seletividade alimentar que é respeitada. E ali na hora do café da manhã, a criança ela tem uma curiosidade de comer um negocinho diferente que ela vê o amigo comendo. Pode. Ela não tem intolerância à lactose? Não, é um bolinho? Pode comer. De repente, ali ela vai expandir mais. Aí depois você vai para uma atividade direcionada. Você tem a brincadeira no parquinho, depois você tem outra atividade. Se é CMEI, você fica o dia inteiro, você tem o banho, depois você tem o almoço. A rotina é respeitada. Na escola, aí a gente vai ver se é a escola de tempo integral, se é a escola de tempo parcial. Tem a rotina da escola. Chegada, depois a gente tem a primeira aula, depois uma segunda aula, depois uma terceira aula. E aí a gente vai observando aquela criança como ela consegue lidar com aquilo. Às vezes ela não consegue, às vezes não, né, gente? É difícil para uma pessoa típica ficar sentada 4 horas, para uma criança atípica é complicado também. Então, é necessário a gente olhar as especificidades dela. Aí que entra, quem sabe, um cuidador, uma cuidadora, dependendo do nível de suporte, para quando deu, aí vamos dar uma voltinha na escola, aí depois a gente volta, e aí depois, é claro, eu quero falar tudo uma vez, depois a gente vai entrar no PEI, a gente vai entrar em todas as possibilidades de trazer essa criança para o cotidiano da escola, respeitando as especificidades, mas nunca encaixotando essa criança. Sempre deixando ela mais livre para ela decidir. Porque ela tem essa possibilidade de decidir. Ela só precisa de alguém que acredite nela. E para a gente ampliar, né, doutora Mariana? Você gosta de chamar de Mariana ou doutora Mariana? Da forma que você quiser. Mariana. Vamos humanizar, né? Não precisa e aí, para ampliar, Mariana, a criança tem que estar dentro da escola. Tem. E aí, para estar dentro da escola, tem que conseguir a matrícula. Tem. E aí a gente tem aí um entrave, muito mais na rede privada do que na rede pública, esse entrave da matrícula, eu já vivi, eu sei como que isso funciona. Eu queria que você falasse quais são as principais violações hoje que a gente tem desse direito do estudante
neurodivergente? Quais são as mais comuns no dia a dia, né? E de que forma os pais conseguem perceber essas violações, né? Que eu acho que também é uma coisa, muitas vezes, um pouco velada, né? Muitas vezes a escola também não tem esse preparo e essa informação, né? Quais são as principais violações hoje, principalmente nessa área da matrícula? Quais são as... Você vê que, assim, é tão escancarado, né, as vulnerabilidades em torno dessa causa, que na própria pergunta a gente já tem uma resposta. Matrícula, que é o início, né? É o início ali dessa ida, dessa vida escolar. E a gente já encontra barreiras na própria matrícula. Existem várias situações de... você tem uma entrevista, não dá para matricular primeiro. Peraí, tem uma entrevista, tem um determinado processo seletivo, que ele também é uma forma de barreira. E burlar, né? Tentar burlar essa, não, nós somos uma escola inclusiva, não tem nenhum tipo de problema. Será? Será que esse processo seletivo é realmente para selecionar ou para ver se tem um laudo? Ou para ver se vai precisar de um apoio, de um profissional a mais dentro da sala? Então, assim, existem muitas situações e já começa ali na matrícula. E aí depois entra a situação do PEI, né, que vai falar logo mais em relação ao PEI. Tem muitos pais que não sabem que precisa. A gente fala sobre inclusão, mas inclusão é uma coisa, integração é outra. Está incluído na sala de aula? Sim, ele está lá dentro. Mas será que ele está integrado no conteúdo que está sendo feito ali na aula? Será que ele realmente está entendendo? Ou a escola está permitindo, né, que tenha um AT, um auxiliar ali, para que auxilie, de fato, nesse aprendizado, nesse entendimento? E uma coisa que é muito importante, nem tudo é sobre a necessidade específica. Também são crianças, né? A gente está falando aqui de crianças. E ela também tem as necessidades de criança. Então, assim, ficar 40 minutos sentado, será que as outras também não vai ficar um pouco incomodado e tendo uma necessidade de um lúdico maior ali para essa primeira infância, por exemplo? Então, precisa de profissionais realmente habilitados para aquilo. E um ponto que também muito me preocupa, que também encontra barreiras, as trocas de profissionais. E o vínculo, né, que é criado com essas crianças. Nossa, pior ainda, troca e muitas vezes aquele profissional que ele estava não tem as documentações necessárias para você entender a especificidade daquela criança. Como que ele vai iniciar ou dar continuidade a um trabalho se não é respeitado o vínculo? Não só isso, às vezes não tem o preparo, no caso, né, seja do próprio Estado ou da rede privada, para aquele profissional ali conseguir exercer a sua função. E aí, falando de profissionais e do Estado, quando a gente pensa nas outras crianças, também existe um gap aí, né? Que as outras crianças também não entendem ainda o que é a neurodivergência, né? O que é o autismo do coleguinha. Eles ainda também não têm essa vivência. Então, a gente encontra aí também, dentro do universo escolar, uma outra questão, né? Que as outras crianças também... por que o fulano come na hora que eu não como? Por que o fulano pode sair da sala e eu não posso? Então, também são questões que estão envolvidas com a escola também, né? Que é parte aí do preparo para receber esses alunos, né? Que essas pessoas também entendam o que é minimamente, né? Claro, a gente não está dizendo aqui que a gente vai fazer curso de todas as neurodivergências, mas, acima de tudo, a gente aprender a respeitar, e as outras crianças também. Então, além de todas essas questões jurídicas, ainda a gente tem uma questão cultural, né? De falta de informação, acho que em todos os níveis, né? Desde a pessoa que recebe essa criança até a gente ainda está nessa implementação, né? Eu costumo dizer que o direito ele sempre vem atrasado. Então, assim, o problema tem que surgir, a situação tem que surgir, para aí sim acordar, né? Aí sim fazer alguma coisa. Então, essa situação, cada um é de uma forma. E a gente ainda está em recorrente aprendizado. O que não pode, aquilo que já existe, tem que ser cumprido. Não dá para ter desculpa. Ah, não pode por isso, não pode por aquilo. Peraí. E uma coisa que é muito importante quando se trata de neurodiversos, a responsabilidade não é só do Estado, não é só da escola, ela é de todos nós. Então, assim, cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade. E, principalmente, também um fiscalizando o outro. Porque de nada adianta, nossa, a escola negou matrícula, ou a escola não está com auxiliar. Tá, você documentou isso? O que você fez? Você foi até a secretaria? Você pediu para registrar isso em ata?
Porque é palavra solta, se não tiver. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. E quando o diálogo não resolve, né? Vamos falar aí principalmente das escolas privadas. As escolas públicas também, mas a gente tem canais mais diretos para esse diálogo, né? Quando há negativas, quando há abuso, quando há aquela negação de matrícula velada, muitas vezes, não tem vaga, o que os pais podem fazer? Quais são os canais de denúncia? Quais são as formas legais que essas crianças e adolescentes têm de se manter na escola de uma forma adequada? Então, que é o ponto que eu tinha falado, né? Às vezes você quer, mas você não documenta. E antes mesmo de buscar, seja o Ministério Público, seja uma defensoria ou um próprio advogado, você tentou resolver de forma administrativa? Você tentou resolver de forma amigável? Porque até mesmo para judicializar algo, eu preciso de documentações. Então, iniciando, forma amigável. Ir à secretaria. Só que não ir lá só conversar. Registre em ata, por favor. Qual que é a data? Eu vim aqui. E-mail, WhatsApp. Que mais? Secretaria do Estado, né? Secretaria da Educação. Ouvidoria. Há muitos caminhos que não necessitam judicializar, que é mais célere, né? Mais rápido, menos custoso e também resolve. O direito, ele entra não só na judicialização, às vezes a gente confunde um pouco isso. Muitos advogados, assim, às vezes até mais velhos, era aquela litígio, judiciário. Mas hoje houve várias modificações legislativas que até mesmo para chegar no judiciário, o próprio juiz vai olhar assim e falar assim, o que foi feito de forma amigável? E se não foi feito, vai buscar formas de fazer também, antes da sentença, antes do litígio propriamente dito. Então, o que a gente precisa? Primeiro, ter empatia, afetividade, né, que tanto se fala aqui. Nós estamos em constante construção e entendendo sobre todo esse processo. Existe desculpa para não saber? Não, né? Até porque já existe muita lei em relação a isso. Não existe desculpa para não saber. Mas você precisa de instrução. A primeira coisa, formas administrativas de solucionar. Secretaria, ouvidoria, e-mails, buscar. Porque muitas vezes quem está do outro lado, os diretores, responsáveis pela escola, também estão de mãos atadas. Então, assim, eles também às vezes querem fazer alguma coisa. Existem várias situações, assim, até no meu cotidiano, de representantes que falam assim, judicializa? Daqui já foi feito. Então, tá. Então, seguimos. E às vezes eles querem que faça isso mesmo. Porque eles também precisam desse suporte do Estado. Precisa ter ali, né, o quantitativo de que aquela situação aconteceu. E aí nós temos Defensoria Pública, advogados, Ministério Público. Vai depender de cada caso e qual que é a situação que está acontecendo. Delegacia também. Porque não é só uma situação civil, também criminal. Seria DPCA? Como é qual? Sim, DPCA. sim. E para a gente não chegar nessa situação, TT, de denúncia, o que está sendo feito hoje dentro da escola, dentro do CEMEIS, que você nota? Aí a gente tem o PEI, né, que é o mais falado, mas o que de ações que você percebe no dia a dia, a gente já conversava, principalmente a questão da percepção, do afeto, né, do conhecimento, isso muda totalmente o manejo dessas crianças no dia a dia. O que você pode trazer da vivência mesmo do dia a dia que você vê que faz uma diferença grande? É a postura da família? É a postura da escola? O que de fato, aí vamos falar, a gente tem, né, todas as diretrizes a serem cumpridas a partir de agora, novas diretrizes, mas o que você já nota hoje, que já é feito, e que sim, faz muita diferença, desde que seja o tio que fica lá na portaria e que bate na mão do menino quando ele chega. Quais são as coisas que, de fato, mudam a realidade dessas crianças no dia a dia? E não, além do discurso. Primeira coisa, a troca, né, entre nós profissionais. Então, no início, como eu entrei no CEMEI, né, como professora, entrei no CEMEI que eu estou hoje, nesse ano, eu já tive uma orientação. Então, tipo assim, ó, essa criança, me mostraram a foto, olha, ela tem autismo, nível de suporte 2, muitas vezes ela não quer ficar na sala, ela vai entrando nas outras salas. Então, quando ele entrou a primeira vez na minha sala, eu sabia quem era. Diferente se ninguém tivesse me falado nada.
Então, e aí eu perguntei, tá, e como eu devo proceder? Porque cada criança é uma, independente do transtorno, né? Então, como eu devo proceder? O que ele gosta? O que você quer que eu faça? Você quer que eu conduza novamente para a sala? O que você precisa? E aí, cada criança, a gente foi trocando ideia. Ele entrou na minha sala uma vez, conversei com ele, ele foi, brincou com os brinquedos, depois saiu. Então, hoje ele sai, oi tia, né? E fala tia e pronto. E tá tudo certo. Eu acho que a primeira coisa é conversar entre nós, profissionais, e uma conversa respeitosa, né? Não chamar a criança por nomes pejorativos, nem nada nesse sentido. Né? Uma outra coisa que eu tô achando interessante é que, assim, a gente que fala sobre, que lê sobre, que estuda, a gente sabe que é um PEI. Tem muitos colegas que não sabem. Então, acham, por exemplo, se eu estou ali trabalhando, vou dar um exemplo do que eu estou trabalhando, né? Estamos trabalhando a primeira letra do nome. Então, as crianças colaram, fizemos a primeira letra do nome e elas colaram lã na primeira letra do nome. Dependendo da criança, neurodivergente, às vezes ela não tem aquele movimento de pinça. Como eu vou trabalhar a primeira letra do nome dele, que é José, por exemplo, que é um J, de uma forma que ele consiga fazer? Aí eu preciso observar, de repente ele gosta de pintar, ele gosta de usar o dedinho, aí ele não gosta de usar o dedinho, ele gosta de usar o pincel. Então, isso aí é uma forma de adaptação de atividade, né? E aí isso tudo tem que estar organizado lá. Outra coisa, o posicionamento das escolas e dos CMEs no sentido de essa criança precisa de acompanhamento. Diálogo. Né? Então, olha, não dá para ele ou para ela ficar sem acompanhamento, sem alguém para ficar do lado dele ou dela. É necessário que essa criança tenha, né? Então, as instituições, as unidades educacionais estão se posicionando. Eu acho isso fantástico. Porque há um tempo atrás a gente não via muito por medo, por receio, né? Medo de represália. Sim. E eu tenho visto ação por parte de diretores e diretoras que estão indo lá, batendo na porta e falando, olha, essa criança, essa situação, essa criança, essa situação, essa aqui a gente pode tentar de tal forma. As escolas conveniadas, até elas abrem a possibilidade de uma TO ir para lá, que a família faz o contato, ou alguém, uma psicopedagoga, por exemplo, para auxiliar no processo de alfabetização. Eu estou vendo algumas coisas acontecerem, né? Mas a formação, para mim, é o ponto principal que eu gostaria de trazer, essa questão do PEI. Porque não é simplesmente você chegar, você sabe que o menino gosta de massinha, tá todo mundo fazendo outra coisa, você coloca ele sentado lá na mesa, no cantinho, e dá massinha para ele. Isso não é contextualizado. É o que você comentou, não integrou. Não. Né? Então, o que a gente vai fazer nesse sentido. Está incluso naquele momento ali. Tá lá na mesma sala, mas não está integrado. E eu acredito que vai ser um grande diferencial quando todo mundo souber fazer. E aí pensar, expandir o pensamento, fora da caixa. O professor também precisa pensar fora da caixa. Não é só pai, mãe e família. Nós precisamos. Tem muita gente que quer, mas não tem... Muitas vezes a gente não tem tempo. Tem professor que dá aula de manhã, de tarde e de noite. Ou pelo menos de manhã, de tarde e à noite tem a vida para cuidar. E aí se vem uma rede municipal de educação, que é o que eu estou sabendo que vai acontecer, e oferece um curso a respeito disso, aí é outra história. Aí eu vou fazer. Né? Então, aqui, ó, eu precisava dessa ferramenta. Né? Pronto. Né? Então, eu tô com muita fé. Entra o ponto. É importante a lei? Muito importante. Mas ela vai conseguir ser cumprida? Porque senão é só um papel. E vários litígios, várias judicializações. E nisso de cumprir o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, que a gente fala com muita naturalidade, mas como você falou, professores não sabem muitas vezes o que é esse plano, e o nome já diz, é um plano, né? É seguir um caminho diferente, porque essa criança precisa dessa adaptação. Como que funciona hoje? As crianças, assim, se consegue fazer para as crianças? Nunca vi. Não, né? Nunca vi. Não é algo corriqueiro ainda, não, né? Agora, por exemplo, como eu estou no CMEI e a minha turminha tem 3 aninhos, eu não tenho nenhuma criança neurodivergente até então, né? Mas eu não sei se as minhas outras colegas fazem especificamente um PEI. Não é algo comum, não é algo corriqueiro. Não, mas eu sei que elas fazem atividades
adaptadas para essas crianças, mas não algo tão sistematizado quanto esse. Eu nunca vi. De repente até fazem. Desculpa, gente, se eu tô falando besteira aqui. Mas é porque realmente eu não vi. É que ainda não é algo tão corriqueiro, né? Assim, Não. a criança é neurodivergente, ela tem um PEI. É neurodivergente, tem um PEI. Não é algo assim tão automático ainda, pelo que a gente pode, pelas vivências, né? Pelo que a gente apura, ainda não é algo. Muita gente não sabe fazer, né? Inclusive, a gente tem um modelo gratuito no site de PEI para quem se interessar. Então, é algo que precisa também ser Já pode ir disseminado, treinando, A né? necessidade né? Ser facilitado também, porque tem que ser algo viável para ser feito pelos professores, né? Não pode ser algo super difícil ou inviável, né? Pensa que se você tem 4, 5 crianças numa sala com neurodivergências diferentes, que hoje é bem comum. E é um plano individualizado, né? Precisa ser respeitado isso. É para isso, É para pra individualizar. isso. E precisa ser viável, né, Mariana? Porque não adianta, né, ter aquele modelo de 200 páginas e tudo, e não ser viável para o professor preencher e a família entender e a criança, né? Então, que seja algo realmente viável, assim, né? Usual, né? No dia a dia. Quem sabe aí a gente vai ouvir falar PEI para todo lado, né? E aí, vamos falar de um assunto aí que a gente já deu uma pincelada por aqui, que é o decreto 12.773, que saiu no ano passado, que traz aí um ajuste, né, Mariana e TT, da Política Nacional Educativa de Inclusão. Então, ela não vem trazer algo tão novo, mas vem reforçar e dar mais bases aí para a educação inclusiva. E aí eu queria saber da Mariana quais são os pontos principais de mudança, né? E o que você julga assim a cereja do bolo nessas modificações aí? O que você acha que você não? Isso aqui é o que, como a TT bem levantou, é a questão da formação, né? Que de fato não só a questão das horas, né, TT, mas a questão do conteúdo. O que se vai ensinar em tantas horas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente aí Um uma ponto que a pincelada. gente já vem até conversando aqui, acho que se resumir o que nós já falamos, o principal ponto que precisa ser batido é capacitação. Existe a lei, existe decreto, inclusive o direito, ele está sempre atrasado, em constante construção. A sociedade muda, as coisas mudam, então o direito também precisa mudar. Inclusive, essa modificação desse decreto recente, agora de dezembro, já tinha visto um em outubro. E aí já teve alterações. Então, assim, possivelmente, daqui uns dias, novamente mais alterações, mais necessidade. Mas se a gente for parar para pensar e verificar o próprio decreto, um dos principais pontos de necessidade é capacitar. Capacitar profissionais, incluir também não só empresas, né, públicas, privadas, mas a paz, as empresas sem fins lucrativos que também têm muitos profissionais que podem ser braços e podem auxiliar nisso. Então, o decreto também aprova e verifica sobre elas, sobre essa possibilidade de incluí-las nessa rede de apoio, porque todos nós somos constantes aprendizes dessa questão. Autismo, cada um é de um jeito. TDAH, cada um de um jeito. É um transtorno, há necessidades específicas para todos. E há muitas que a gente ainda vai aprender, ainda vai entender. Então, assim, esse decreto é muito bom, é muito importante. E se a gente for para pensar, o principal ponto é a capacitação e a possibilidade de ampliar isso. Adianta exigir profissionais se não é colocado a eles o que é que tem que ser feito? O PEI, por exemplo, é super importante e super necessário. Mas como que está sendo essa execução? Isso. Como é que vai fazer, colocar na prática, né? Eu não sou legisladora, eu estou como, né, operadora do direito, sou advogada. Então, assim, tem aqui a lei, qual que é o meu papel? Ponte para cumprimento dessa lei. Esse é o meu papel. Mas vai adiantar simplesmente ter a lei e entrar e judicializar? E as escolas, como é que elas estão? Diretores, representantes também pedem socorro. E aí, claro que a gente adora uma utopiazinha, né? Pensar ali na esperança e o futuro, por que não? Como que vocês veem essa escola ideal inclusiva? Eu posso falar por mim. Eu acho que,
como mãe atípica, eu acredito que a escola inclusiva é aquela que a criança vai e volta feliz, assim. Que ela consegue, lá ela consegue se resolver e volta, e ela consegue voltar bem. Pelo menos para o meu filho. Não é que não vai ter problema, porque tem, porque acontece. Sim. Porque a mochila molha, porque o amigo pegou um negócio, se desregula, volta. Mas quando a criança ela chega bem e consegue ir embora bem, você sabe que ali ela está sendo acolhida, ela está sendo ajudada, mesmo com todas as dificuldades. Então, para mim, assim, é um cenário bem humilde, mas é um cenário de bem acolhimento mesmo, que eu acho que é a partir daí. E vocês? Olha, eu acredito que talvez corrobore com o que você comentou. O direito ele está sempre em construção, a educação também. Então eu espero, porque assim a gente vê muito uma tentativa de fechar a educação por si só. Não, essa é a educação ideal, né? É o construtivismo, é o socio-interacionismo, é Waldorf, né? Um monte. Não, gente, educação voltada para a criança, como ela aprende, né? Então, até isso é difícil hoje na escola. Então, muitas vezes para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer a acolhida, a gente coloca lá no planejamento, acolhida com massinha. Hoje a gente trabalha muito com os cantinhos, né? Então você põe num cantinho a massinha, num cantinho você coloca brinquedos de encaixe, no outro cantinho você coloca blocos de madeira. Tem sala que não tem espaço para fazer isso. Como é que você vai colocar cantinho se não tem espaço para fazer na sala? Então cada instituição é uma realidade. Então eu preciso entender que a educação ela não é finita no sentido de é isso, pronto e acabou. Eu preciso entender o que a maioria gosta, como eu posso atender a maioria sem excluir quem não gosta daquilo. Mas negociar, conversar, explicar. Olha, nesse momento você não gosta de brincar de massinha, mas depois nós vamos ao parquinho e eu sei que você gosta. Sentar do lado da criança, ó, vamos ver o que a gente consegue descobrir, o que a gente consegue formar, fazer com essa massinha. E de repente ali você desperta alguma coisa. A educação ela não é finita. E a gente está aí para descobrir mais e mais possibilidades de aprender e de ensinar. E lembrando que muitas vezes a gente aprende muito com a nossa criança e depois, e aí eu falo desde filhos até estudantes, alunos, crianças. E aí depois a gente leva, que hoje é o trabalho, né? Que é ampliar, complexificar. É assim que a gente trabalha na educação infantil. A criança olha e fala, nossa, o sol sumiu. Aí vem outra e fala, ele desapareceu. O dinossauro comeu ele. Não sei o que, não sei o que. O Goku pegou. Né? Então aí você fala, gente, olha que interessante, dá para eu trabalhar aqui um projeto sobre o sol. Para onde ele vai no dia nublado. Né? Então, a gente precisa observar os nossos estudantes. Talvez falte isso. Eu não sei nem se é uma educação utópica, mas talvez é uma educação que eu acredito que chega mais perto daquilo que a gente pode fazer em relação às nossas crianças. Eu vejo muitos professores com muitas cartilhas na cabeça, muitos métodos e pouca audição, pouco ouvir dos seus estudantes. Sabe? Tipo, não observa ele fazendo uma tarefa. Às vezes eles estão brigando entre eles. Não para a aula para conversar com eles. Opa, peraí, você chamou o outro, desculpe o termo, você chamou o outro de viado? O que é isso? Não, eu queria entender de onde vem. Veado é um animal. Você está chamando seu amigo de animal? Não, e não é para humilhar o menino, mas para conversar, num tom de conversa, de conciliação, porque aquilo ali é bullying. Muitas vezes o bullying está acontecendo dentro da sala e o professor está de costas passando alguma coisa no quadro. Eles que se virem. A gente precisa mediar também. E observar a conversa no recreio. Observar, opa, posso trazer isso para trabalhar. Opa, posso pesquisar tal coisa com essa criançada. Posso fazer um vídeo, posso fazer um estudo de rádio. Eu posso fazer um podcast. Está faltando isso. Interesse, né, Isso. TT? Mas para finalizar, eu preciso olhar também o lado do professor. Quantos turnos ele tem? É mãe, pai atípico? Solteira, casada?
a gente tem que ver o lado do professor também. E aí, a educação, para ser boa, o professor tem que estar bem. E aí a gente fica nessa corrida, né? Talvez, para essa educação ser boa, também, além de ouvir os nossos estudantes, a gente tem que se ouvir. Tem muito professor que está pegando muito trabalho e está doente. Como é que ele vai dar uma aula boa? Então, essa é para você, viu, professor? Pensa, tá certo, esse dinheiro todo que você está indo atrás, vai comprar lá na frente sua saúde. Vamos repensar, vamos ver se é isso mesmo. Seus alunos merecem o melhor de você. Você é muito bom no que você faz. Talvez você tenha se perdido no caminho. E aí, falando de saúde mental, nada mais óbvio que a escola esteja bem para cuidar de crianças que necessitam, de fato, que têm necessidades especiais, né? Que tem realmente, não é frescura, não é realmente necessidades. A escola precisa estar bem. Como que um professor adoecido vai conseguir ter a paciência ou o afeto ou o vínculo com uma criança que a gente sabe que muitas vezes é extremamente desafiador, né? Todos os dias. Não é um dia só, é todos os dias. Seres únicos, né? Cada um tem as suas Exatamente. necessidades, tem as suas especificações. Às vezes, para falar sobre inclusão, educação, a gente já pensa, né? Aqui no contexto neurodiverso. Então, a gente já foca, né, no autista, no TDAH. Tá, peraí, quem tá ao redor dele também? E os outros coleguinhas de sala? E o professor? E o auxiliar terapêutico? Que também são importantes para aquela criança. Exatamente. Para aquele adulto, né? A gente está aqui focando muito na criança, mas o direito dessas crianças, adultos, adolescentes, vai muito além, que é mais um ponto também do decreto. Não é só sobre a educação fundamental, média, tem a superior. E eles já chegaram lá. Graças, né? Graças. Porque muitas vezes a superior vai formar quem vai para a sala. Até arrepiei agora. É sobre isso, não é? Exatamente. Entendeu? Então, A é o gente propósito. vai e volta, né? É o tempo todo esse ciclo. Esse ciclo. E tá ligado com o seu Exatamente. propósito. E eles com certeza serão, né, excelentes professores que estarão ali com muito mais empatia. Então, assim, a gente foca assim no transtorno. É importante? É. Mas nem tudo é transtorno. Sem dúvida. Isso. Sem Esse dúvida. é um ponto importante, sabe? Que a gente precisa entender. E essa, sim, pra mim, é a escola ideal. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança, a mãe perguntando: qual foi o melhor momento? Ele, na hora de ir embora. Então, Exatamente. Meu Deus, que delícia! Então, assim, peraí, né? Vamos entender. Vamos entender. Não é bom, gente, sair pra sua casa. É bom também, né? Dopamina, cumprir meu dever. Deu tudo Maravilha. certo. Então, assim, mas ir com a mochila cheia de experiências. E outra coisa, eles também aprendendo com eles. Nem tudo é sobre o professor, Eu adoro isso. né? Gosto Mãe, de meu ouvir, de coleguinha observar. falou. Sim, eles aprendem com eles. E na melhor linguagem. Ô, Muitas véi. vezes, vocês têm que observar. Você falou do ouvir. A fé vem pelo ouvir. E uma coisa que a gente precisa, e muito, nesse tema e nessas condições, de fé. Que é uma coisa que a gente não pode perder. E outra coisa, não é só sobre políticos, não é só sobre legisladores, professores, diretores, sociedade em geral, pais. Somos todos nós, cada um com o seu papel. Então, aí sim nós teremos uma escola, uma sociedade realmente inclusiva e integrada naquilo que precisa ser feito. Cada um respeitando o seu papel, entendendo que todos têm as suas necessidades. Eu acho que isso ficou muito claro, né? Que é uma jornada coletiva, né? E que não é um favor, não é uma gentileza, não é uma mão lavar a outra, é realmente um direito. E que bom que aos poucos nós estamos conseguindo. A gente gostaria que fosse muito rápido, a gente gostaria que a implementação fosse muito rápido, mas a gente sabe que leva um tempo e a gente espera que tudo se adeque. E eu estarei aqui para ver de pertinho tudo o que está acontecendo. Eu agradeço demais vocês pela prosa e fiquem à vontade para se despedir e dizerem o que vocês quiserem. Pode ir. Eu vou depois. Olha só. Cedo. Não desista. Não desista da escola, não desista dos professores, não desista dos seus filhos. O direito é bom,
Maravilhoso. Ele vem atrasado a maioria das vezes. Ele precisa ser cumprido? Sim, mas não sozinho. Não basta apenas um decreto, apenas uma nova lei, até porque elas existem. E nossa Constituição, por exemplo, que é a que mais amplia e tem ali toda a legislação necessária, já tem muito tempo, é maravilhosa, mas há muitos descumprimentos. Nem tudo é sobre judicialização. Muitas vezes, a gente precisa ouvir o outro. E, de fato, querer ser ouvido, né, Mari? Também Há tem muitas essa questão. situações também, que é um ponto que merece também destaque. Muita gente querendo ser herói e dar conta de tudo. Uhum. Gente, na maioria dos filmes, a gente sabe que os heróis, eles morrem no final e nada bem. E fica só pra história. É importante, é legal? É. Mas há espaço para outro te ajudar também, para outro estender a sua mão também. E é por isso que é coletivo, É né? coletivo. E você, Tete Ribeiro? Ô, gente, para os pais, né, que eu quero dizer, porque eu sou professora, a gente já está levando muita chicotada no lombo, tá complicado. Mas é mãe atípica também. Mãe atípica também, 2 neurodivergentes. Gente, olha só, vamos conversar com essas crianças, nossos filhos, sobre as diferenças do outro, né? Então, quando a gente vai para a escola, a gente vê uma criança com baixa locomoção, a gente vê uma criança cadeirante, a gente vê uma criança albina, a gente vê uma criança sem um membro. Você vê um monte de possibilidades, né? É importante que a gente converse sobre as diferenças e que vocês, pais, nós, pais, estudemos a forma correta de chamar. Não é aleijado, não é outras formas que as pessoas chamam, não é desse jeito que se fale, né? Eu vejo muito isso. E ouvi já os meninos me contando coisas nesse sentido, de serem chamados de nomes pejorativos e muitas vezes isso vem de casa. E aí eu ia conversando com... mas é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Enquanto um dos meus filhos tem TDAH e altas habilidades. Parece o Sonic, né? Então, muitas vezes ele não para... Né? E isso muitas vezes é visto de uma forma muito negativa. O outro TEA 1 e altas habilidades, extremamente rígido. E aí tendem a falar que o menino é desobediente, que o menino é cabeça dura, que o menino é não sei o quê, que o outro também é. Gente, peraí, vamos tentar entender. Né? Eu dou conta dos meus. Pelo menos eu acho que eu dou. Né? E estou ali conversando, falando, explicando. Quando um chega com uma demanda, olha, o coleguinha me chamou assim, olha, tenta fazer dessa forma. Olha, o outro falou tal coisa, olha, vamos tentar entender. Para finalizar, vou só contar uma história para vocês. O mais velho chegou em mim, acho que ele não está me ouvindo. Ele chegou em mim e falou assim, mãe, ficou muito chateado, chorou no carro e falou, mãe, às vezes eu estou conversando com as pessoas e as pessoas olham para mim, fazem cara de tá nem aí pra mim. E não me respondem, mãe. Até você faz isso, mãe. E chorou, E eu tentando entender. Eu falei, meu filho, olha só, tem hora que realmente você tá falando comigo e eu tô em outro planeta. Eu tô pensando que eu tenho que chegar em casa, fazer sua comida, arrumar suas coisas, te levar pra tal lugar. Chama minha atenção. Mãe, eu estou falando com você. Você tá fazendo aquela cara. Lá na sua escola, conversa com seus amigos. Olha, eu acabei de falar com você. Você está prestando atenção em mim? Você está fazendo uma cara que eu estou achando estranho, porque ele confundiu todas as expressões faciais. Ele não sabe ler. Ele não soube ler. Um menino de 13 anos. Conta isso para um amigo de 13 anos, que não é neurodivergente. Às vezes os pais em casa vão, ele é meio mongol, que é o termo que se usa. Ele é retardado. É o termo que se usa. O direito ele também é bastante educativo e faz doer no bolso, muitas vezes, viu? Né? Então, cuidado. Porque eu só queria fazer esse pedido. Conversem com suas crianças para chamar o outro pelo nome. Fulano, chama pelo nome. Não cria apelido, não. A não ser que a criança fale, olha, meu nome é Mateus e meu apelido é Matthew. Exemplo, tá, gente? Tô criando. É isso. Ensine seus filhos. E chame seus filhos pelo nome. Se vocês criaram um apelido para eles, fale, olha, esse apelido é entre nós. Na escola você é chamado pelo nome. Sim. E não chame seus colegas por apelidos, por nomes que você acha que combinem com eles. Isso provoca um sofrimento muito grande para a adolescência,
para os adolescentes, inclusive, pode até causar ideação, se é que vocês me entendem. Na criança também. Né? Então é isso. Pais, vamos lá, vamos acordar. Se Hoje tem responsabilizar. chat GPT, coloca lá. Chat, como eu devo? Pergunta, você fica perguntando como ficar mais nova, Chama como pelo ficar nome. mais viril. Pergunta no os chat termos GPT corretos, né? quais os termos corretos de falar com uma criança com deficiência. Né? E vai Nome. falando. Já né? tem, é o nome. É o Isso, nome, Evita chama errar. pelo nome. E pronto. Né? E qualquer dúvida, fala com o pessoal da Aba Mais. Pronto. Fala aqui, ó. Aqui. Gente, eu só tenho que agradecer. Obrigada por estar com a gente. Que seja o primeiro de muitos, para a gente a cada vez trazer mais ideias, abrir a mente. Acho que a palavra ampliar ficou muito clara para mim hoje, assim, muito vai me pegar, assim, eu vou ver realmente a escola como um espaço de ampliação, que é isso que a gente deve pensar e não de salvação, Sim, né, que é sim. bem diferente. Esse foi o Conexões Mais Afetivas. E na revista de janeiro do mês passado tem um artigo da doutora Mariana Fernandes falando sobre esse assunto, sobre direito e inclusão, que está imperdível. Acessa lá, abamais.com, que vocês vão ver, tem todo passo a passo. Ela é realmente um artigo incrível. Aproveitem, compartilhem com os seus e até o próximo episódio.